Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos um maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 13ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 3, falando do sumo sacerdócio de Cristo. E o assunto que iremos abordar hoje é a terceira advertência que o autor faz nessa carta, a respeito da imaturidade espiritual, que está em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. O autor dessa epístola falou nas aulas passadas sobre a magnitude de Jesus e sua superioridade sobre os anjos, Moisés, Josué e Arão. E depois faz uma interrupção em sua reflexão. E torna-se evidente que o que move o escritor é a preocupação ardente com o estado espiritual da igreja. Na vida cristã, há duas coisas fundamentais: nascimento e crescimento. Há algumas coisas na vida cristã que acontecem uma única vez e jamais precisam ser repetidas, como a regeneração, a adoção de filhos e a justificação. Porém, há outras que demandam crescimento progressivo, como a santificação, a plenitude do Espírito e a maturidade. Alguns crentes, destinatários dessa epístola, estavam de malas prontas por medo da perseguição para abandonarem e voltarem para o judaísmo. Alguns deles estavam também estagnados na vida espiritual. No contexto histórico do primeiro século, os cristãos estavam sujeitos a sofrer severa perseguição por parte dos seus compatriotas, podendo perder o emprego, ser excluídos das sinagogas, ser denunciados pelos próprios judeus às autoridades romanas, ser presos, perder seus bens, ser torturados e até mesmo mortos. A única alternativa a todo esse sofrimento, pensavam alguns, era abandonar a fé em Cristo, negá-lo, deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Esses cristãos já tinham tempo suficiente de carreira cristã para serem mestres, mas mostravam um crescimento retardado e não passavam de meninos da fé. O autor, portanto, faz um duplo contraste para descrever essa realidade: menino versus adulto, leite versus alimento sólido. Iremos retratar o crescimento retardado, a inexperiência na palavra da justiça e as vantagens da maturidade. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo, a lista de autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor antes de começar o nosso estudo. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pedimos a Sua graça para iluminar as nossas mentes no estudo de hoje, para que possamos compreender essa advertência, que a nossa conduta seja transformada em obediência e amadurecimento da nossa fé. Certos de recebermos essa graça, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Terceira advertência, imaturidade espiritual. Vamos ler Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir
não somente o bem, mas também o mal. Vimos nos versículos 11 a 14 do capítulo 5 de Hebreus um crescimento espiritual e a evidência da maturidade. O autor dirige a advertência aos cristãos, lentos para ouvir, com crescimento retardado e inexperientes na palavra da justiça. Mas existem vantagens da maturidade, que são resultados do crescimento e prática e discernimento espiritual. Um professor experiente sente quando os alunos não estão conseguindo absorver as lições. Inúmeras vezes o mestre tem de repetir suas lições e exercitar a paciência com os estudantes que, por natureza, são aprendizes lentos. Nem todo estudante é rápido para aprender. O escritor de Hebreus interrompe sua explicação sobre o sacerdócio de Cristo para admoestar seus leitores a serem melhores estudantes da palavra. As palavras do autor são fortes e severas. O escritor tinha planejado continuar seu ensino sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo. No entanto, o tema é avançado demais para os leitores. Sua teologia é muito mais profunda e seus alunos são muito preguiçosos. Os hebreus, a quem essa carta é dirigida, são judeus que se tornaram cristãos, mas estão pensando seriamente em deixar tudo e voltar ao judaísmo. O escritor já advertiu-os de que, se não continuarem na vida cristã até o fim, estarão perdidos nas trevas eternas. Ele não poupou palavras ao falar da apostasia e insistiu que eles se expusessem à palavra de Deus e continuassem olhando para o Senhor Jesus Cristo, buscando-o como sumo sacerdote. Os destinatários eram cristãos que tinham dificuldade de ouvir. Embora enfraquecidos pela falta de atenção, eram crianças e, portanto, capazes de crescimento. Podiam andar, mas não tinham feito progresso sensível. Não pode haver dúvida de que tinham vida espiritual, pois o escritor não exortaria pecadores à firmeza. Convenientemente interpretadas, as palavras aqui são uma censura à negligência dos cristãos judeus. Quantos anos são necessários para ensinar a fé cristã? O autor não especifica o número de anos, mas ele indica que na época de seus escritos, os leitores já deveriam ser mestres. A igreja deve crescer para que exista. Aqueles que ouviram o evangelho e o aceitaram pela fé devem compartilhar seus conhecimentos com os outros que precisam de instrução. Para quem está indisposto a ouvir, as doutrinas referentes a Cristo tornam-se difíceis de explicar e de aprender. Quem perde o ânimo, a disposição e a vontade de aprender ficam estagnados, indiferentes e preguiçosos. A incapacidade deles se devia ao fato de terem rejeitado oportunidades. Era uma incapacidade cheia de culpa. Repousava sobre a negligência espiritual. Ficam lentos para ouvir. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam maduros na fé e alcancem a perfeita fortaleza, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os crentes hebreus já deviam ser mestres, mas ainda estavam na classe dos aprendizes. Deviam ser maduros na fé, mas ainda estavam verdes. Deviam ser professores, mas não passavam de iniciantes. Era necessário advertência, pois o autor tinha acabado de falar sobre Cristo como sumo sacerdote, e ao fazê-lo, reforçar a expressão chamada por Deus como sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E esta ordem é muito mais significativa de que a de Arão, reflete a grandeza e a eternidade do sumo sacerdócio de Cristo. O significado dessa grande verdade tinha passado desapercebido pelos cristãos judeus, e não compreendiam que a profundidade e o mistério residiam não em Melquisedeque, mas em Jesus Cristo, a quem Melquisedeque, como rei sacerdote do Altíssimo, pronunciara. O problema não era a falta de familiaridade com esses símbolos do Antigo Testamento. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, eles eram capazes de interpretar, mas não tinham percebido a insistência das Escrituras quanto ao arrependimento e à fé, que eram princípios da doutrina cristã, do perdão real dos pecados e da justificação pela fé. Tais cristãos conheciam as doutrinas básicas, como o batismo e a imposição de mãos, mas não tinham compreendido que essas deveriam cumprir-se na pureza cristã real, interior e exterior, e que a imposição de mãos indicava o elemento divino,
a comunicação da vida e da pureza mediante o Espírito. É óbvio que o crente maturo não é apenas um problema para si, mas também para os outros. Se torna um fardo para a igreja. A inexperiência na palavra da justiça, onde os ouvidos estão indispostos a dar atenção à palavra de Deus e o crescimento se torna retardado. A inexperiência na palavra da justiça é a consequência inevitável. Crentes imaturos tropeçam na doutrina e na ética. Crentes instáveis, como crianças, vivem sempre discutindo os rudimentos da fé e jamais avançam rumo à maturidade. Ninguém quer permanecer como criança perpetuamente. O autor salienta que o fato de não progredir espiritualmente não está na dieta baseada no leite. É criança. O inexperiente só pode falar coisas de menino. Eis o estado em que os cristãos judeus se tinham permitido ficar desde a conversão, usando cada vez menos seus dons, suas habilidades espirituais. O desenvolvimento desses cristãos se embargara tanto que se tornaram incapazes de discernir entre o bem e o mal. Não estavam, portanto, preparados para as grandes verdades que o autor queria apresentar-lhes. O alimento sólido dos adultos não está em oposição ao leite das crianças. O alimento deve ser adequado para cada faixa etária. Espera-se, à medida que avança rumo à fase adulta, alimentar-se de comida sólida. Assim também se espera que um novo convertido amadureça na fé e deixe de ser um bebê espiritual. A maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. O crente maduro não necessariamente é aquele que sabe mais, mas aquele que aplica o conhecimento que tem das Escrituras para viver de um modo digno de Deus. O conhecimento sem a prática de conduta não produz maturidade espiritual. A aplicação regular da disciplina espiritual produz amadurecimento e experiência necessária para a transformação. A maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador e não é capaz de determinar se ele é fiel às Escrituras ou não. Um crente imaturo não tem filtro espiritual, não sabe identificar falsas doutrinas, não é cuidadoso com sua dieta, ingere qualquer coisa, não sabe identificar a morte que está sendo servida. Só o crente maduro sabe transformar conhecimento em conduta de vida. Tem suas dificuldades exercitadas para discernir o bem e o mal. Os leitores da epístola tinham deixado de aplicar a palavra de Deus à sua vida. O progresso de estudar e aplicar a palavra é precisamente aquilo que se necessita para assegurar o desenvolvimento e a maturidade saudável. Portanto, para a caminhada da maturidade nas coisas espirituais, o tempo não é essencial, como para o desenvolvimento natural, pois, como adiante demonstraremos, essa maturidade consiste na devoção sincera do crente, levado pela graça divina às plenas provisões da nova aliança em Cristo. O nível dos perfeitos, o cristão maduro, não é atingido pelo esforço humano, mas pela fé em Cristo. É a partir dessa condição espiritual que os sentidos são exercitados espontaneamente e facilmente para discernir entre o bem e o mal. A presença do Espírito primeiro fornece a pedra de toque para o discernimento da verdade e, a seguir, serve de guia a toda a verdade. Os maduros, portanto, são cheios do Espírito, e dessa condição espiritual interior procede tanto o discernimento como o progresso cristão. Resumindo, o autor quer falar muito mais sobre os sacerdotes de Jesus e os leitores não estavam preparados espiritualmente para receber o ensinamento. Eles não haviam crescido como o autor esperava. Já havia dado tempo para eles serem professores, mas precisavam de ensinamentos básicos, de leite, e não de alimento sólido. Devemos desejar a palavra como um recém-nascido deseja o leite materno, mas não devemos contentar com o leite. Precisamos crescer, conhecendo e aplicando a palavra em nossas vidas. Bem, queridos, nós encerramos agora as análises dos versículos. Vamos passar às nossas considerações finais. Devemos nos guardar de sermos críticos em relação aos destinatários originais da epístola, pois nós mesmos mostramos as mesmas características.
Nós ouvimos o Evangelho proclamado por muitos anos. Muitos de nós, desde a infância, geralmente não demonstramos discernimento espiritual. Embora tenhamos a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamento, ainda somos aprendizes e lentos. Há bons hábitos que não devem faltar na vida dos filhos de Deus, por meio dos quais alcançamos capacidade genuína de discernimento espiritual. Ocupar-se regularmente da palavra de Deus, demonstrar paciência na fé, exercitar de modo consciente também em situações difíceis, manter relacionamento íntimo com Deus na oração e cultivar a comunhão fraternal é o que faz com que nos tornemos cristãos maduros. Nessa prática serão abençoados por Deus o nosso testemunho pessoal de Cristo, a exortação fraternal recíproca e o nosso serviço prático ao próximo. O entendimento maturado da palavra de Deus sempre se revela em vidas transformadas. Aquele que quer entender o que Deus diz será cada vez mais diferente no modo de pensar, falar e agir. Portanto, deixando discussão sobre os princípios elementares, vamos em frente, rumo à perfeição, e a alcançaremos, se Deus quiser. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, agradecemos por esse estudo, Senhor. Ajuda-nos a ocupar-nos regularmente com a palavra de Deus, demonstrar paciência e perseverança na fé, mantendo o relacionamento íntimo com Deus na oração. Dia após dia, cultivemos a comunhão fraternal com o nosso semelhante, exortando-nos reciprocamente e no nosso serviço prático para ser exercitado. Senhor, nos ajuda. Precisamos crescer em conhecimento e aplicar esse conhecimento da palavra no nosso dia a dia. Desde já nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. Agradeço a Deus também pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!